Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Eu quero partilhar e orar com você em cima deste santo Evangelho de São Lucas. São Lucas capítulo 6, versículo 17, aonde diz que a multidão procurava Jesus. A multidão ia até Jesus para ouvir Jesus e para ser curada das suas enfermidades. Porque a palavra de Jesus, ela é o próprio Jesus. A palavra de Jesus, ela é o próprio Deus. A palavra de Jesus, ela é o próprio Espírito Santo de Deus. Como fala Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela penetra ossos e medulas. Como fala Romanos capítulo 1, versículo 16. Não se envergonhe da palavra de Deus, porque ela é uma força vinda de Deus que nos leva à salvação. Como fala também em João capítulo 6, versículo 63, a palavra de Deus é espírito e vida. Mas o verbo se fez carne, habitou entre nós. Antes o verbo era a palavra, como fala João capítulo 1, versículo do 1 a seguir. Antes o verbo era a palavra, mas ele se fez carne, habitou entre nós. Deus se fez carne, habitou entre nós através do seu Filho amado, Jesus. Deus se revela a mim, a você, a nós. Deus se revelou através de Jesus há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, mas Deus continua se revelando agora a mim e a você, através da própria palavra, através da Eucaristia, através do irmão, através do quarto, quando você fecha ali o seu quarto e começa a orar, ali há um céu aberto, através da comunhão espiritual. Deus se revela através da natureza, através dos acontecimentos. Deus se revela a você e a mim 24 horas. Nós precisamos de vivenciar 4 passos para alcançar a graça de Deus, para alcançar o sobrenatural. Nós precisamos de vivenciar 4 passos. Primeiro passo é este: conhecer o mundo espiritual. O que é conhecer o mundo espiritual? É conhecer a Deus. Nós podemos ver que em Lucas 24, os discípulos de Emaú caminhou com Jesus a tarde inteira e não reconheceu. Foi reconhecer Jesus já de noite, escurecendo, na hora que Jesus ali partiu o pão. Nós precisamos de conhecer o mundo espiritual. Nós precisamos de conhecer o sobrenatural. O primeiro passo é este: conhecer o mundo espiritual. Segundo passo, criar pontes de fé. O que é criar pontes de fé? É crer em Deus, crer em Jesus, crer no Espírito Santo de Deus. Confiar nele de corpo e alma e mente. Confiar nele de toda a nossa força. Confiar em Deus. Nós precisamos de evoluir, de avançar, de progredir sempre em Deus, crendo nele, se jogar nele. Mas o terceiro passo, nós precisamos também de encarar o mal. Nós precisamos de encarar o mal. Não podemos ter medo do mal. Nós não podemos. A própria palavra de Deus nos diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 a seguir, que nós devemos resistir o mal, firme na fé. Epístola de São João, capítulo 2, versículo 13, Epístola de São João, capítulo 3, versículo 8, também diz que nós fomos criados para destruir o mal e a obra do mal. Nós não podemos ter medo do mal. Nós devemos resistir ele firme na fé. Se nós vivenciar estes 3 primeiros passos, primeiro passo, conhecer o mundo espiritual que é Deus. Segundo passo, criar pontes de fé, crer em Deus, se jogar
em Deus. Depois, o terceiro passo, encarar o mal. Aí o milagre já está nos esperando. O sobrenatural já está nos esperando. A graça de Deus já está nos esperando. Nós precisamos de dar estes 4 passos.